do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje nós vamos meditar na vida de uma mulher chamada Tamar. Vamos fazer uma leitura que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 38, o versículo 6. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele, e aconteceu que, quando entrava a mulher do seu irmão, derramava na terra para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim, foi-se Tamar e ficou-se na casa de seu pai. Antigamente, as mulheres, elas eram dadas por esposa muito cedo. 14, 15 anos era o costume da época, não de hoje, da época, né? A Bíblia diz que Tamar, ela se casa primeiro com o primogênito de Judá, que era Só que como nós lemos, era mau diante dos olhos do Senhor. Então Deus o matou. Judá, o pai de vendo que o filho era morto, como era costume naquela época, se um irmão morresse, o irmão mais novo deveria se casar com a viúva do seu irmão. Só que o filho que esse irmão gerasse nessa mulher não teria o nome dele, teria o nome do irmão que morreu, certo? Então, quando um homem casava com uma mulher que era viúva, ele suscitava semente, ou seja, o filho dele teria o nome do irmão dele que morreu, certo? Isso era costume da época. E isso acontecia principalmente porque a mulher não poderia ficar sozinha. Primeiro, ela era viúva, não era virgem. Então, tinha todo isso em volta da mulher. E o irmão deveria de casar com ela, certo? Mas quando Judá dá o seu segundo filho, Onã, para se casar com Tamar, ele entra ela, ele casa com ela, mas ele, na hora de copular, ele joga fora a semente, porque ele não quer dar filhos para o irmão que morreu. E assim como o irmão, ele também é mau diante dos olhos do Senhor. Então, Deus o mata também. Mas tem um terceiro filho de Judá. O terceiro filho de Judá é pequeno e se chama Selá. Ele diz o seguinte: minha nora, Tamar, vai para casa dos teus pais e fica viúva por lá. Quando Selá, meu filho, tiver maior, tiver idade para casar, então ele será teu marido. E ela, como qualquer mulher dentro do costume da época e da cultura da época, ela foi para casa dos seus pais. E ela viu, com o passar do tempo, que o rapaz já era homem e não tinha sido dado a ela. E ela não poderia ficar viúva. A mulher, ela precisava se casar para ter honra, para ter alguém que a sustentasse, para ter um nome. E uma mulher sozinha era desamparada. E a Bíblia diz que quando ela viu que o sogro dela
não entregou o filho mais novo para ser seu esposo, ela bolou um plano. Ela disse: quer saber? Eu vou me fingir de prostituta. Quando meu sogro vir para tosquear nas ovelhas, ele vai vir. Eu vou me fingir de prostituta, colocar um véu no rosto e eu vou ficar com ele para conseguir filho dele, porque eu preciso ter filhos. Uma mulher, ela deveria gerar filhos. Eu já falei em outros vídeos que uma das principais funções da mulher antigamente era ser uma progenitora. Ela deveria produzir. Então, Tamar espera o seu sogro no poço. O seu sogro vai passar e ver aquela prostituta e entra ela, sem ver o rosto dela. Antes dele sair, ela tem um plano bem inusitado, né? Ela pede para ele um penhor. Ele diz: eu te enviarei um cabrito. Ela diz: não, eu quero um penhor. Então ela pede: eu quero o seu selo. Eu quero o seu lenço e o seu cajado. Então ele entrega para ela o selo, o lenço e o cajado. Na verdade, Judá estava morando longe da sua família. Ele estava longe da voz de Deus. Então ele fazia o que achava melhor fazer. Ele se casou com uma mulher estranha que não poderia se casar. Ele estava desobedecendo os costumes da época, porque ele não quis entregar o filho mais novo para ficar com Tamar, porque ele tinha medo de que o filho também morresse. Então o Judá, ele estava distante de Deus. A gente percebe que ele entrega então o lenço, o selo e o cajado. E eu quero meditar com você que às vezes o pecado, ele vai entrando de mansinho na nossa vida e ele tira de nós o selo. O que é o selo, irmão mídia? O selo é o selo do Espírito Santo na nossa vida. Coisa mais triste que tem é quando a gente perde a presença do Espírito Santo. Não perca o selo, porque é só o Espírito Santo, é através dele que nós vamos poder ouvir as trombetas tocarem. Paulo vai dizer assim, que o Espírito Santo é o selo para o dia, para o nosso dia, para o dia da redenção. Se a trombeta tocar, nós precisamos estar selado com o Espírito Santo na nossa vida. Como sabemos que temos o Espírito Santo? Porque se vamos fazer algo que não agrada a Deus, o Espírito Santo se entristece dentro de nós. Então eu sei que o Espírito Santo está aqui comigo. Outra coisa que Judá perdeu foi o lenço. O que é o lenço, irmão amigo? O lenço é a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, é o quebrantamento. Coisa mais linda que tem uma pessoa dobrar o joelho e se quebrantar diante de Deus. Mas Judá perdeu o lenço. Coisa linda uma pessoa que carrega um lenço e adora ao Senhor em meio à prova, em meio às vitórias. Pode ser no deserto, pode ser nas montanhas ou nos vales, ela está adorando ao Senhor. É ter intimidade com Deus, esse quebrantamento. Mas Judá perdeu. Que nós não venhamos perder a intimidade com Deus. Que nós não venhamos perder, aleluia, aquele tempo que a gente dobra os joelhos e adora ao Senhor. Não perca a intimidade com Deus. Dobre os joelhos, ore, interceda por você, interceda pela sua família. Se nós não estivermos em comunhão com Deus, se nós perdermos a intimidade com Deus, a gente acaba fazendo coisa achando que está tudo normal, assim como Judá. E por fim ele perdeu o cajado. O que é o cajado? É a autoridade espiritual. Uma pessoa que perde a autoridade espiritual é uma pessoa que já não tem palavra. As pessoas não honram mais. Por quê? Porque não há autoridade na vida daquela pessoa. Coisa mais linda que tem uma pessoa que tem cajado, uma mulher cheia do Espírito Santo, com intimidade de Deus e com cajado, ou seja, a autoridade de Deus. Quando alguém chega e diz, eu vou pedir conselho para aquela irmã, porque aquela irmã é espiritual, ou seja, tem a autoridade de Deus para me falar o que for, porque ela é um exemplo.
Coisa mais linda que tem quando há um homem com cajado, um homem que é cheio do Espírito Santo, tem intimidade com Deus. Coisa mais linda é Judá. Perdeu o lenço, perdeu o selo, que é o Espírito Santo, e perdeu o cajado, que era a autoridade. Ele já não tinha autoridade mais como pai, não tinha mais autoridade como homem de Deus, não tinha autoridade mais para nada. Pois é triste quando perdemos a nossa autoridade, seja fora de casa ou dentro de casa, que nós venhamos ter o cajado na nossa vida. Mas para ter o cajado da autoridade espiritual é necessário primeiro ter o Espírito Santo, ter intimidade com Deus, e nós podemos ter novamente a autoridade do Senhor sobre a nossa vida. Dali uns meses, alguém fala para Judá: olha, Judá, sabe a tua nora, Tamar? Ela está grávida. Ele diz: o quê? Vamos apedrejar. Então ele se reúne para apedrejar ela, e ela diz o seguinte: peguem esse selo, esse cajado e esse lenço e levem para ele e diga que o filho, meu filho, ela estava grávida, o meu filho é do homem a quem pertence esse lenço, o selo e o cajado. Quando eles levam para Judá toma um susto, fala: meu Deus. Veja a palavra que Judá usou. Ela foi mais justa do que eu, porque eu não dei selar o meu filho. Mas ela entrou a ele e teve um filho. E eu digo a você, olha só o nome do filho que Tamar deu a Judá: Pérez. Quem foi Pérez? Pérez está na linhagem da ascendência de Jesus. Eu digo para você, não perca o selo, não perca o lenço, não perca o cajado. Não faça como Judá fez. O filho de Judá e de Tamar está na genealogia do Cristo Redentor, do nosso Cristo, do nosso amado Jesus. Que nós não venhamos perder o selo, que não venhamos perder o cajado e que não venhamos perder a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, que é o lenço. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa.